Oi gente, tudo bem? Aqui é o Igor e eu trabalho em filosofia no cursinho Edson Luiz, junto com a Bárbara e com a Camila. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, falando sobre a filosofia antiga, mais especificamente sobre os pré-socráticos. Os pré-socráticos são os filósofos que vieram antes de Sócrates. Alguns viveram na mesma época, mas o que caracteriza essa divisão, além da época em que eles viveram, é também o objeto de estudo desses filósofos. Esses filósofos buscavam estudar o universo, estudar a natureza. Eles também podem ser chamados de filósofos da natureza. Os pré-socráticos, eles se distanciam do pensamento mitológico porque eles buscavam explicar qual objeto teria dado origem a todo o universo por meio da razão. Tem duas palavrinhas que vão ser muito importantes nesse vídeo e durante o curso, principalmente quando formos falar de filosofia antiga, que é a palavra arché e a palavra physis. A palavra arché significa início, significa esse elemento que teria dado origem a todo o universo, a toda a natureza. E a palavra physis significa toda a natureza, todo o conjunto de elementos naturais. Então, qual é o objeto de estudo dos pré-socráticos? A arché da physis. Qual é esse objeto que teria dado início a toda a natureza? Bom, e nessa imagem que vai aparecer aqui agora, nós temos 4 dos primeiros filósofos. Nós temos Pitágoras no plano central, como se ele estivesse fazendo um discurso, uma fala. Nós temos o Tales de Mileto sentado, ele é considerado o primeiro filósofo. No canto direito, nós temos Anaximandro e Anaxímenes. Bom, os pré-socráticos são divididos em 4 escolas: escola jônica, escola eleática, escola pitagórica, escola anatomística. Bom, a primeira escola é a escola jônica. Bom, a escola jônica tem como seus principais integrantes Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Segundo Tales de Mileto, esse elemento que teria dado origem a todo o universo seria a água. Nos seus estudos, ele percebeu que tudo depende da água. A água é uma fonte de sobrevivência. Por exemplo, no Egito, o rio Nilo é o que garante a sobrevivência daquele povo. Na Grécia, o mar Mediterrâneo foi o que possibilitou as trocas comerciais e o crescimento de toda a região, Então, para ele, essa arché, esse início, teria se dado pela água. Já Anaximandro, um outro filósofo, ele vai dizer que não, que essa arché, ela é indefinida e infinita. Então, para ele, a arché seria o que ele chamou de apeiron, esse elemento indefinido e infinito. Já Anaxímenes, ele vai concordar com Anaximandro de que esse elemento ele é infinito, Mas ele vai dizer que esse elemento é o ar, porque o ar está em todo lugar, Então o ar seria esse elemento que deu origem a todo o universo. Seria então arché. Bom, o último filósofo da escola jônica é Heráclito. Segundo ele, arché, esse objeto que teria dado origem a todo o universo, é o fogo. Para ele, porque o fogo modifica tudo o que toca. Para ele, todo o universo está sempre em constante modificação. Tudo é um fluxo contínuo. Nada é. Tudo está a vir a ser. Então, segundo ele, nada é permanente, exceto a mudança. Eu aposto que vocês já ouviram muito essa frase, O senso comum adora essa frase, de que nada é. Tudo está em constante mudança. Então, para ele, arché é o fogo e o universo, então, é uma constante mudança, Ele tem uma frase muito famosa, de que você não entra 2 vezes no mesmo rio, porque você não é a mesma pessoa e a água do rio já não é a mesma, Porque a água do rio corre, É uma água corrente, ela não é a mesma, mas você também já não é o mesmo, porque tudo se modifica, Então aí essa é a escola jônica.
né? Cada um com a sua resposta para a origem da natureza, para a origem do universo. A segunda escola que vamos estudar é a escola eleática, que é representada principalmente por Parmênides. Parmênides vai refutar, vai dar uma outra resposta para a ideia de Heráclito. Segundo Parmênides, as coisas não estão em constante mudança, as coisas apenas são. Segundo Parmênides, na sua obra sobre a natureza, existem duas coisas: doxa, que é uma outra palavrinha importante que nós vamos aprender hoje, que é apenas uma opinião. Doxa, então, seria aquela opinião, não precisa ser necessariamente verdade ou mentira. É a opinião da pessoa. E a aletheia, que é a verdade. Segundo Parmênides, a ideia de Heráclito, então, era uma doxa, porque as coisas não estão em permanente mudança. As coisas apenas são. Bom, a terceira escola, então, pré-socrática, é a escola itálica ou pitagórica, que é representada principalmente por Pitágoras. Bom, Pitágoras era, além de filósofo, ele era matemático, engenheiro, assim como outros pré-socráticos que eu citei aqui. Muitos eram astrônomos, filósofos, engenheiros. Eles não tinham só uma profissão, né? Só uma ocupação. O Pitágoras, eu aposto que vocês já ouviram falar, vocês trabalham com isso, né? Com o Teorema de Pitágoras, né? Foi ele que inventou, que descobriu. E segundo ele, todo mundo, segundo também a escola pitagórica, todo mundo, a arqué do mundo, seria então os números, as relações matemáticas. Porque o mundo é cheio de distâncias, de larguras, de medições. Então, essas relações matemáticas seriam a arqué do mundo. Bom, a quarta e última escola pré-socrática é a escola tomística, representada principalmente por Leucípio e Demócrito. Segundo eles, o mundo, toda a matéria, são feitos de átomos, que são essas estruturas indivisíveis e que, quando se chocam, formam toda a matéria. Na época, ainda não tinha possibilidade de testar se essa tese era verdade ou não. Essa tese depois voltou, né, no renascentismo, com Newton. Então, por isso que... E é muito importante para a física e para a química. Por isso que a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, porque os pré-socráticos, eles se dedicavam a estudar a natureza. E nisso, eles se dedicavam a estudos que foram precursores para as ciências que nós temos hoje, né? Como a química, a física e outros conhecimentos. Bom, então, para concluir o nosso vídeo, vamos retomar algumas coisinhas que nós falamos e alguns pontos que são os mais importantes sobre os pré-socráticos. Bom, a primeira coisa é que eles são filósofos que tinham como objeto de estudo a natureza, mais especificamente a arqué. Os pré-socráticos também se distanciam, né, do pensamento mitológico ao usar a razão, foram os primeiros pensadores a usar a razão para explicar todo o universo e toda a natureza. E cada filósofo deu a sua resposta sobre qual seria então a arqué da físis, o início da natureza. Tales concebeu a água como esse início, Anaxímenes, o ar, Heráclito, o fogo, né? E muitas foram as respostas, né? É importante perceber então que esses filósofos se distanciam, né, do pensamento mitológico e se aproximam, foram precursores nas ciências, né? O que nós temos hoje como pensamento científico. Por isso que a filosofia então é a mãe de todas as ciências. Bom, vamos retomar também algumas palavrinhas que são bem importantes que vão aparecer ao longo do curso. A palavra arqué, né, que é início. A palavra físis, que é conjunto de elementos naturais, né, então arqué da físis. A palavra apeiron, que segundo Anaximandro é a arqué. A palavra doxa, que é uma opinião. E a palavra aletheia, que é a verdade, né? Essas são, então, aí algumas
palavrinhas bem importantes que vão aparecer ao longo do curso. Bom, então esse foi o nosso vídeo sobre os pré-socráticos. Espero ter explicado de uma forma clara e objetiva para vocês, né? E que vocês estejam conseguindo acompanhar. E qualquer dúvida a gente tira no grupo e vocês deixam aqui nos comentários, tá? E é isso. Obrigado.